Meus queridos e amados irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem vossas Bíblias no livro de Esdras ou Esdras, capítulo de número 8. Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias nesse texto, eu gostaria de louvar a Deus, de agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Ele me concede de estarmos aqui. Muito obrigado, pastor Aldair, pela responsabilidade que o Senhor coloca sobre meus ombros. Lutarei para que cada verbo que saia da minha boca saia do trono de Deus. Muito obrigado aos companheiros que estão na nossa retaguarda. Deus continue abençoando. Ore por nós. Quantos vieram louvar a Jesus, diga glória a Deus. Esdras, capítulo de número 8, versículo de número 23. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Eu gostaria que a igreja lesse comigo, por gentileza, todos juntos. Nós... Muito obrigado, podeis assentar. Foi-nos dado um tema para esta festividade: o poder da igreja que ora. Eu vou começar nesta noite comendo, como diz lá na minha região, o mingau pela beirada. Se vocês me ajudarem, eu tenho plena convicção que nós sairemos daqui nesta noite convictos do que o Senhor Jesus tem para vós outros nesse lugar. Esdras estava sendo comissionado a voltar do Império Medo-Persa, a voltar da Palestina, a voltar de Israel juntamente com os outros, interessado pela cidade e pela reconstrução do templo. Antes Esdras já tinha reunido o povo e falado ao povo da grandeza de Deus. No meio dessa fala sobre a grandeza de Deus, Esdras deixa escapar algumas palavras para o povo. E uma das palavras que Esdras deixa escapar é que Deus livraria, daria vitória a eles durante a trajetória. Esdras faz essa afirmativa para o povo. E quando Esdras faz esta afirmativa para o povo acredita no seu líder. O povo acredita na sua liderança e o povo crê e coloca uma fé em Deus. Só que no meio da trajetória, depois que Esdras começa a falar da grandeza de Deus para o povo, a Bíblia diz que começa a sair alguns boatos. E os boatos, quando chega, ele nunca chega da forma que ele é. Na maioria das vezes, ele vem distorcido. E de repente chega aos ouvidos de Esdras ou Esdras que havia saqueadores no meio do caminho. Só que também começa a chegar nos ouvidos de Esdras que havia homens terribilíssimos que poderiam não somente saquear as suas cargas, mas também poderia matar alguns dos seus homens que estavam transportando as suas mercadorias.
A Bíblia diz que quando Esdras começa a ouvir esta palavra, ele já começa a ficar meio que tenso e começa meio que cochear em dois pensamentos. No meio do cocheio desses dois pensamentos, Esdras agora escreve uma carta para o rei. E a carta que Esdras escreve para o rei é pedindo ao rei reforço humano, para que livrasse eles durante aquela viagem. De repente a notícia chega no meio dos liderados de Esdras, que ele agora pediu ao rei reforço humano. E Esdras agora começa a ficar envergonhado com a sua atitude, porque primeiro ele já tinha dito que Deus livraria, e agora ele vem pedindo ao rei reforço dos homens. E o povo agora começa a perguntar: o que é que o nosso líder quer? É Deus ou é o rei? É Deus ou é os homens? De repente Esdras se envergonha, e quando ele se envergonha, ele chama o povo junto a um rio chamado Ahava. E quando o povo está junto do rio chamado Ahava, ele diz para o povo: vamos fazer uma oração e vamos fazer um jejum. E de repente o povo começa a orar. O povo de repente começa a jejuar com ele. E no meio desse jejum, no meio desta oração, a Bíblia diz que todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, o Senhor responde às nossas orações. Eu não queria que você encontrasse a veia, como diz os pregadores da mensagem agora, porque se eu nessa noite der terra com você no início da mensagem, vai ser bom, vamos nos renovar na graça. Mas se primeiro eu entender a mensagem com vocês e o Espírito Santo trabalhar no meio da mensagem, aí vamos glorificar e exaltar a Ele, porque Ele merece. Porque um dos melhores movimentos que o Espírito Santo pode fazer no meio da igreja é a transformação espiritual. Não se preocupe que se você veio hoje pular, saltar, plantar bananeira, você vai fazer isso. Mas eu gostaria que você primeiramente ouvisse o que Deus tem a falar no meio do seu povo. Quando Esdras está clamando com o povo, a Bíblia diz que Deus responde. E quando Deus responde, ele chega e testifica dizendo: só me dá retorno aqui por favor. Nós, pois, oramos e pedimos isso ao nosso Deus. E Esdras mesmo responde: e Deus moveu-se pelas nossas orações. Se você puder cutucar o irmãozinho do lado, diga: se você orar, Deus vai mover. Em Daniel capítulo de número 10, a Bíblia diz que o próprio Daniel estava orando acerca das 70 semanas profetizadas por Jeremias. A Bíblia diz que quando Daniel está orando, a Bíblia diz que ele insiste na sua oração. De repente, quando chega a 21 dias da sua oração, Daniel recebe a resposta de um anjo. E o anjo olha para Daniel e diz: olha Daniel, desde o primeiro dia que você estava orando, Deus já mandou resposta para a sua oração. Mas o príncipe do rei da Grécia e o príncipe do rei da Pérsia nos impediu de trazer a resposta. Mas Deus, na sua infinita graça, mandou Miguel para pelejar. E quando Miguel entrou em ação, eu vim te trazer resposta e vim te dizer que Deus é contigo nesta peleja. Quando eu começo a falar de oração, eu entendo que Deus tem mistério na terra quando falamos da graça. Em Atos capítulo de número 1, após a ressurreição de Cristo, Cristo está dando as últimas instruções aos seus discípulos. E de repente algum deles olha para Jesus e fala: diga-nos, ó mestre, acerca das instruções dos últimos tempos.
Jesus Cristo olha para os discípulos e diz: não cabe nem a mim nem a vós falar acerca do tempo, mas cabe apenas ao meu Pai que está no céu. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: o tempo não importa para vocês, mas uma coisa eu sei. Aí eles perguntam o que é. Aí Jesus: vós recebereis poder. Quando Jesus começa a falar com os discípulos que eles receberiam poder, a Bíblia começa a nos dizer, irmãos, que Jesus olha para eles e diz: e ainda tem uma coisa, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, em Samaria e ao confim da terra. A Bíblia diz que Jesus começa a se reunir com os seus discípulos, e os discípulos agora entendem o chamado de Cristo e vão para Jerusalém, vão agora, aleluia, para o cenáculo. E no cenáculo a Bíblia diz que eles estão reunidos, orando unanimemente uns com os outros. De repente a Bíblia diz que no meio da oração veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. Só que a mesma Bíblia diz que cada um começou a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que eles falassem. Ora, depois que eles estão cheios do Espírito Santo, presta bem atenção, Pedro começa a falar acerca das promessas, e no meio das promessas ele diz: e essa promessa do derramamento do Espírito se dará a vossos filhos, às vossas filhas e a vós, e a tantos quantos o Senhor mandar. Depois que eles foram cheios do Espírito, a Bíblia começa a nos dizer que quase 3.000 almas ou homens aceitaram a Jesus. Só que depois desse derramamento do Espírito Santo, quando pensa que está tudo terminado, a Bíblia diz que Pedro chama Paulo e diz: vamos agora para o templo, porque não acabou. Porque para alguns, quando acabar aqui a nossa festividade, para alguns, quando acabar o projetando, acabou-se a festa e não se faz mais nada. Mas quando acabou a festividade, a Bíblia diz que Pedro chama a Paulo, aleluia, aleluia, me ajuda por gentileza. Pedro chama a João, e quando ele chama, ele diz: vamos para o templo orar. Só que uma coisa é certa: eles estavam no cenáculo buscando o poder de Deus, eles estavam no cenáculo buscando a presença do Pai, orando. Quando eles vão ao caminho do templo chamado Formosa, eles não estão vindo da balada, eles não estão vindo da casa do irmão comendo pizza, ele está vindo do templo orando, na porta do templo chamado Formosa. A Bíblia diz que tem um coxo aleijado de nascença, que não tinha experimentado ainda o que era andar. Uma coisa é você andar e ficar aleijado, uma coisa é você ver e depois ficar cego, uma coisa é você ter e depois perder, uma coisa é você nunca ter algo na sua vida. E eles encontram um homem que não teve na sua vida nada, ele nunca teve a oportunidade de andar, ele nunca teve a oportunidade de saber o
era pular, de saltar na sua trajetória. E de repente ele estava na porta do templo, pedindo o quê? Esmola. Muitos homens naturais chegavam e davam para ele esmola. Muitos homens naturais davam para ele dinheiro. Mas tinha uma coisa que ele ainda não experimentou. Foi 2 crentes vindo da igreja. Foi 2 crentes vindo do templo, cheio do Espírito Santo. Ele nunca tinha experimentado. Só que de repente a Bíblia diz que quando Pedro olha para ele, que ele estende a sua mão, ele diz: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, e assim te digo, levanta e anda, pelo poder da palavra de Deus. Quando aquele homem recebe esta bênção, isso mesmo, ele levanta, e quando ele levanta, a Bíblia diz que um dos milagres aconteceu na trajetória. Eu gosto muito de contar experiência, mas uma das maiores experiências que eu gosto de contar é aquela que os meus olhos veem, é aquela que os meus ouvidos ouvem, é aquela que nós participamos para edificação nossa própria. Havia uma certa época, o ano de 2015, está ali atrás na igreja. Eu tenho aqui muitos amigos que estão aqui nesta noite, mas está ali o presbítero Edson, e está ali o cooperador Adriano. Eles tinham uma causa na cidade de São Bernardo do Campo, pastor, e ele nos convidou para os acompanhar. Assim fizemos, celebramos a Santa Ceia. Depois que a Santa Ceia foi celebrada à noite, pegamos o carro e descemos para São Paulo. Quando chegou Edson em São Paulo, sabe o que aconteceu? A audiência foi desmarcada. Quando a audiência foi desmarcada, tivemos que ir até a cidade chamada Cidade Pilar do Sul, lá no estado de São Paulo. Quando chegamos na cidade de Pilar do Sul, no meio da Praça Donias, está lá uma multidão rodeada no meio do sol quente, escaldante, pastor. E de repente a gente, baiano, tem um problema. Baiano é curioso, e os olhos do baiano na maioria das vezes é na mão. Ele só sabe enxergar se ele pegar. E a gente vai encostando perto da multidão. Quando chega lá no meio da multidão, no meio do sol quente, tem um homem caído gritando, todo encurvado, e ele está lá gritando ai, 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 ai. E de repente eu disse: olha, eu sou da Bahia mesmo. Diz que baiano come pimenta, e que come pimenta o negócio é meio arrochado, e aqui ninguém me conhece. Eu vou fazer uma coisa, pastor Souza. Eu disse: Edson, chega para cá. Edson aproximou, e de repente nós tomamos a ousadia de colocar a mão na cabeça daquele homem no meio de uma multidão e orar. Quando nós colocamos a mão na cabeça dele, pastor, ele dá um salto no meio da praça e começa a falar língua estranha. Aí quando ele começa a falar língua estranha, isso daqui os meus olhos contemplou. Quando ele começa a falar língua estranha, a alegria subiu no meu coração. A filha dele olha para mim e diz assim: homem, pastor, irmão, seja lá o que for, o meu pai está há muitos anos desviado. No meio do desvio, ele atacou um problema muito grande na sua coluna e ficou aleijado. Hoje a gente veio tirar o dinheiro dele, e ele, teimoso, começou a querer rastejar e ir para casa. Só que de repente ele não aguentou de dor e começou a gemer e gritar. E de repente a SAMU vem vindo com aquela sirene, a sirene que o pastor ele sempre ouve, o pastor Gilmácio. De repente, quando a SAMU vem chegando, a SAMU diz: cadê o homem doente? Ele já estava pulando e glorificando a Deus, e Deus já tinha feito a sua obra. Diga comigo: começa a pregar, pastor. Diga comigo: começa a pregar. Quando ele levanta, que nós entendemos que o que nós fomos fazer lá em São Paulo não foi algo judicial, foi algo espiritual. Falando em algo espiritual,
Ainda na introdução dessa mensagem, eu quero alertar vós outros para uma coisa. Há 2 semanas atrás, aqui na cidade de Barreiras. Diga comigo, 2 semanas. Diga com mais coragem, diga 2 semanas. Eu não vou voltar para casa com nada. Há 2 semanas atrás, havia nas redes sociais da nossa cidade, dizendo que 6 pessoas cometeram suicídio. 3 se queimaram. E ontem, às 6 horas, um senhor de aproximadamente 56 anos pula do 5º andar e se suicida na nossa cidade. E hoje, na região oeste, temos 7 vítimas de suicídio. O diabo está trabalhando. O inimigo está com raiva. Você percebeu que tem muita gente aqui com gripe, com dor, com náuseas, com dor de cabeça, coisa que muitas coisas não é de costume nosso, mas nessa noite, cadê os soldados de Cristo Jesus? Vamos acabar com essa farra do diabo aqui hoje. Dá um retorno aqui para mim, por favor. Vamos acabar com a farsa do diabo aqui hoje. Cadê os crentes de oração? Eu queria convidar os meus amigos obreiros nessa noite, que levante comigo as suas mãos por gentileza, e se puder ficar de pé, fique por favor. Eu ainda estou na introdução da mensagem. Hoje nós vamos dizer para esse demônio suicida, que a igreja de Jesus ainda tem poder na face da terra. Jesus disse, se vós soubesse a autoridade que vós outros têm, expulsaria demônios. Ele ainda diz assim, ressuscitaria mortos. Ainda diz, de graça recebeste, de graça vos dá. Você acredita no poder da tua oração? Levanta a sua mão comigo para o céu e diga, acabou a festa. Diga comigo, inimigo das nossas almas, a enfermidade vai cair por terra. Diga, o suicídio vai cair por terra. Porque Jesus chamou a igreja aqui marcha. Você acredita? Você acredita nisso? Se o teu irmão já estiver dando glória, vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Porque quem pode fazer isso é a igreja de Jesus na terra. Só quem pode fazer isso é a igreja. Na tua mão tem poder, tem poder. Na tua mão tem poder, tem poder. É hoje que nós vamos guerrear. É hoje que nós vamos. Eu vou deixar você adorar e clamar a Ele nessa noite. Churamandarabanagasekia. Irimiondarabashekemederebecandarabagaí. Se a igreja clamar, os montes moverá. E nesta noite nós está dizendo, acabou a farra. Aleluia, vem comigo no glória, vem comigo no glória, vem comigo no glória. Começa a olhar agora para quem está nos hospitais, porque talvez tenha alguém aqui dentro dizendo, hoje talvez seja meu dia. Jesus está dizendo, hoje é o dia da tua vitória. Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Recebe, recebe. Recebe de Deus aí. Vamos expulsar esse demônio. A cidade de Barreiras precisa saber que a Assembleia de Deus de Madureira tem poder de Deus. Aleluia, levanta a mão aí, estende a mão para a tua casa, para o hospital aí agora. Se você souber a direção, aponte a sua mão por favor. Mas se você não souber, levanta para o céu, mas diga, nós vamos guerrear agora. Nós vamos guerrear agora. Cadê o clamor da igreja? É com você que tem essa autoridade. Nesta noite, essa autoridade está com você.
Eu repreendo espírito da morte. Eu repreendo o espírito da doença. E se meus companheiros estão comigo nesta noite, adore! Senta dando glória, senta dando glória. Senta dando glória. Lamandoraia sekemere andarabassai. Se tem uma coisa, pastor Odair, que eu sempre gosto de fazer, é observar as coisas que acontecem durante o meu dia. E eu vou criar uma polêmica aqui. E vou desfazer a polêmica que eu fiz. Estávamos em um jantar. E o jantar, o pastor disse: no final do congresso, nós vamos orar para batizar com o Espírito Santo. O senhor estava presente, pastor Gilmárcio. E o pastor, contando a história, ele disse que pediu para o cantor cantar o hino. E o cantor, em vez de cantar o hino que o pastor pediu, cantou o hino Varão de Guerra. Quantos já ouviram os pregadores cantar para Jesus e batizar? E canta varão de guerra, varão de fogo? Quantos já ouviram? Quantos já ouviram isso aqui? Diga amém. E em vez do cantor obedecer o pastor, ele cantou esse hino. O senhor lembra qual foi o nome do hino? O senhor lembra? O pastor disse assim: cante para Jesus batizar o hino, para batizar com o Espírito Santo, o hino Cadê o Dízimo? Aí o cantor disse: como é que eu vou cantar Cadê o Dízimo para Jesus batizar com o Espírito Santo? Diga comigo, o pastor Anderson Porto criou uma polêmica agora, mas eu vou desfazer. Quando nós chegamos no livro de Malaquias, no capítulo 3, a Bíblia diz: trazei todos os dízimos. Vem Abraão agora, no livro de Gênesis, no capítulo 14, no versículo 20, diz assim: e Abraão deu o dízimo diga comigo, tudo. Lá no mesmo Éden, Jesus chega para Adão e sopra a Adão o fôlego de vida. Adão levanta. O que é que Abraão tem? O que é que Adão tem? Diga comigo, vida. O que é que Adão tem? Vida. Então Deus disse assim: ó Adão, ó homem, eu vou te dar 24 horas da sua vida para você viver. E você precisa me devolver o dízimo da vida que eu te dei. E esse dízimo da vida, das 24 horas, são 2 horas e 40. Eu preciso de prestar a Deus louvores pela minha vida, no mínimo 2 horas e 40 por dia. Você sabe por que é que muitas igrejas, pastor Adenis, está fria, não tem mais poder, não tem mais milagres, porque a gente tem tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus. Às vezes nós pegamos a nossa Bíblia, colocamos debaixo do braço, vamos para a igreja e queremos que Deus faça tudo aquilo que nós estamos pedindo. Aí Deus vai olhar para você, não estou falando de dinheiro, e vai dizer para você: cadê o dízimo? Cadê o dízimo? Cadê o dízimo? Cadê o dízimo? Aí você vai olhar para Deus e vai dizer: é dinheiro? Deus diz: não, e chegará a hora, e a hora é,
em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adore em espírito e em verdade. Jesus Cristo, quando encontra os discípulos, diz assim: não poderás velar comigo nem sequer uma hora. Ele está dizendo assim, ó, é mais de uma hora, mas você não pode me dar pelo menos uma hora. Aí quando ele diz assim: roubará pois o homem a Deus, aí eu começo a entender algumas coisas aqui. É que nós, na verdade, precisamos devolver a Deus o que Ele nos deu de melhor, que é a nossa vida. Se nós devolvermos a Deus o que Ele nos deu de melhor, eu tenho certeza de uma coisa: o nosso adversário não vai poder conter as nossas vidas, porque o sangue de Jesus nos cobrirá com a sua graça. Quando eu começo a olhar a Bíblia Sagrada, quando eu começo a olhar as histórias da Bíblia, aí agora eu preciso voltar lá no passado, para mim poder fazer você entender tudo o que está acontecendo aqui. Deus, Ele me fez uma promessa ainda criança. Lá em Taberaba, nesse exato momento, tem gente assistindo essa live. Deus me deu a graça de renascer, ou de reviver. Eu sempre pensei que eu sempre fui missão, mas eu vi uma foto da minha mãe. Meu pai publicou uma foto num púlpito tipo esse, e eu tive curiosidade de perguntar à minha mãe. E minha mãe disse para mim que até os 5 anos de idade, nós congregávamos em Madureira, e eu não sabia, eu vim descobrir isso depois de velho, 37 anos, nasci aqui. Só que depois dos 7 anos, meu pai trabalhando, eu fui em encontro com ele, viajando, né, mudou de cidade, e seguimos o nosso destino. Deus me fez algumas promessas. Deus me fez algumas promessas diante do ministério. E tudo que eu queria na vida era ser pastor. Ser pastor para mim era para, como alguns, ganhar na Mega Sena. Tudo que eu queria era ser pastor. Aos 16 anos de idade eu fui separado ao diaconato e tomei conta da minha primeira igreja. E as coisas foram caminhando. Passou-se tempo e eu tive que fazer uma viagem. E nessa viagem eu vim parar aqui no ano de 2010. Olha quanto eu corri para poder chegar aqui. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, as coisas foram caminhando e eu sem entender o mistério. Só que de repente no ano de 2018, eu passei, pastor Souza, a pior prova que um homem pode passar. Eu estou pregando aqui sobre o poder da igreja que ora. Eu passei uma das piores provas que eu podia passar na minha vida. Eu morava numa casa de aluguel de um cunhado meu. Você sabe o que foi que aconteceu na minha pior prova? Eu disse para ele: olha, me espere o outro mês, que o outro mês eu pago os 2 aluguéis com juro. Você sabe o que foi que ele fez comigo? Me despejou da casa. Um pastor me cedeu o fundo da igreja para me morar, eu morava no fundo da igreja. A igreja era bem, se parece com essa, só é mais estreita um pouco, e ainda não tinha telhado. E eu estava, Edson, passando dos piores, os maiores problemas na minha vida, e eu orava a Jesus e dizia: Jesus, eu estou pagando o dízimo na oração. Você não veio aqui na igreja orando porque eu sou bonito, não. É porque eu quero pagar o que Deus me fez na minha vida. De repente, um dia na madrugada, eu abro a porta do fundo da igreja, ela não era coberta ainda, que quando eu olho para cima, eu vejo um olho do tamanho da abertura do telhado, e olhando para mim. Eu rupiei todinho, o pelo dos meus braços corri para dentro, me deu medo, mas de repente o Espírito disse: volta para lá. Que eu abro a porta, eu vejo o mesmo olho olhando para mim, do tamanho daquele tempo.
quando eu estou lá, que eu não aguento aquilo, ver aquilo, que eu me prostro, Deus disse assim: eu estou de olho e eu estou ouvindo tuas orações. Disse: eu me tranquei. Eu tenho uma amiga pastora chamada Lucie Dantas, na cidade de Formosa do Rio Preto, que também está assistindo essa live nesse momento. Ela me ligava e eu não atendia porque eu não queria mais falar com ninguém. Um dia ela mandou um recado e quando o recado chegou a mim, ela disse assim: ó, você pode desistir de mim, mas os meus joelhos não desistem de você. E ela orava numa igreja chamada Batista Atraídos pela Fé. Ela estava de joelho e dizia: você pode desistir de mim, mas os meus joelhos não desistem de você. E ela está orando por mim. De repente, quando as coisas apertou de vez, eu tinha R$1,70. Diga comigo, R$1,70. Em moedas, diga comigo, em moedas. Chamei um pastor que estava reclamando da vida, mas ele estava reclamando da vida mesmo. E eu disse para ele: olha, eu tenho 17 mil e eu vou te dar. Ele abriu os olhos e automaticamente ele sorriu. Não era 17 mil, era R$1,70. Ele pegou minhas moedinhas. Você sabe o que é que eu ia fazer com aquelas moedas? Eu ia comprar um creme dental e um sabonete para tomar banho. A prova estava feia na minha história. Ele pegou aquelas moedinhas assim, meio que zombando, e diga assim: eu vou botar lá na salva da igreja. E eu dizia: tu não sabe o poder que tem essas moedas que tu está levando, cabra. De repente, no meio da trajetória, no meio de que tudo vai caminhando, as coisas vai arrochando, eu disse assim: não dá mais. Não dá mais para ficar nessa cidade, eu vou arrumar minha mala e vou embora. Eu puxei a trava de mão aqui, porque eu queria que você saísse daqui, consciente do que Deus vai falar com você. E eu disse: eu vou virar andarilho. Imagine só um homem desse, pastor Adene, bonito. Porque pensa num negão bonito, sou eu. Todo dia eu olho para o espelho e digo assim: ô caba bonito, eu me olho, hoje digo: sou bonito. E eu disse: vou virar andarilho. Liguei para um presbítero, um amigo meu, da cidade de Riachão das Neves, que também está assistindo nesse momento. E disse: negão, não dá mais. Eu vou sair aí mundo afora. E seja lá o que Deus quiser, porque o negócio para mim está feio. E de repente eu pego o buzu e vou até a rodoviária. Isso é mais ou menos 4 horas da tarde, eu fico de lá para cá, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas da noite, eu disse: agora eu vou. De repente, eu já tinha visto um homem lá na rodoviária, desde quando eu tinha chegado, eu tinha visto um homem lá sentado, todo arrumadinho, bonitinho. Eu até pensava que era algum supervisor. Eu tinha visto até o presbítero Jonathan passar de vez em quando, e eu corria para ele não me ver. E quando eu marco o meu passo para ir embora, aquele homem vem atrás de mim. E quando aquele homem vem atrás de mim, ele olha para mim e diz assim: ei moço, faça o favor. Ele todo arrumado. Ele disse: eu estou aqui desde de manhã te esperando. E Deus me trouxe aqui para conversar com você. Aí eu disse para ele: diga. Ele disse: olha, há 20 anos atrás eu saí pelo mundo sendo um andarilho. E no meio dessa caminhada, tudo que eu encontrei foi miséria na minha vida. Eu comi comida do lixo. Eu comi, e olha que eu era crente. E cá o meu espírito já está testificando de cá, pastor. E ele vai contando a sua história, de repente ele diz assim: não precisa tu ir não, porque eu já vim te contar como é a experiência de ser um andarilho na terra. Eu disse: Deus, o que é isso? O que é isso, Deus? Nem para ir para o resto da prova o Senhor deixa. Ele tirou uma aliança do dedo de ouro,
Pegou a aliança dele e disse: está vendo essa aliança aqui? É de ouro. Tu vai começar a tua vida com ela. Pega ela e vende. E Deus está dizendo para você que ouviu as orações de quem está clamando pela tua vida. O Tony eu conheci na madrugada lá no batalhão, está ali sentado. Ele chegou para mim e disse: pastor Anderson, o senhor quer um carro emprestado para trabalhar de Uber? Eu disse: não. Ele disse: então vou te vender o carro fiado, e o senhor vai pagar R$1.000 por mês, e se no dia não tiver, o senhor não precisa me pagar. Eu disse: agora eu vou. Peguei o carrinho que é da minha esposa hoje, que nessa campanha eu resolvi abençoar uma família, e está recebendo ele esta semana. E eu disse: venha que eu vou trabalhar. E eu começava com aquele carrinho no vamos. Quando foi um dia, pastor, joguei um bocado de dinheiro na cama de casa. E eu comecei a contar. R$1.080 ganhado em um dia. E Deus disse assim: eu vou tirar você da miséria, porque você apregoou a minha palavra e não negou o meu nome na terra. Você sabe por que eu estou aqui hoje pregando nesse evento bonito e maravilhoso, que tem grandes pregadores? Porque alguém estava orando pela minha vida e dizendo: ele não vai morrer, ele não vai morrer, ele não vai morrer. E hoje Jesus te trouxe aqui para dizer para você: a oração ainda está de pé na tua vida. Eu estou desde o primeiro dia desse projetando, vendo um caminhão baú vermelho, cheio de caixa de fruta dentro desse caminhão. E eu estou perguntando: Deus, que negócio é esse? Que negócio é esse desse caminhão? E quando eu estou aqui, aí Deus disse: diga para minha filha que a oração não deixou ela morrer no caminhão de fruta. E eu disse: o que é isso, papai? Que caminhão é esse? Aí ele disse: diga para ela que eu estou vendo ela todo dia dizendo que eu sou santo. Tem alguém aqui de caminhão vermelho? Lá mandará fé que manda fé. A oração ainda funciona. Quem pode adorar a Jesus? Deus está me dizendo que assim como Satanás pediu para Pedro para se andar com ele, Satanás pediu a tua alma, mas ao redor do caminhão estavam os anjos dizendo: ninguém mexe, ninguém toca. Ninguém mexe, ninguém toca. Ninguém mexe, ninguém toca. Ninguém mexe, ninguém toca. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Levanta a mão para adorar nessa noite. O poder da igreja que ora. O poder da igreja que ora. Eu disse: Deus, o que é isso? Como é que eu vou pregar? Quando o pregador, pastor, disse que Deus estava resetando a minha mente. Eu tenho um blog aí, andersonpedraporto.blogspot.com, tem mais de 300 mensagens. Sumiu, pastor. Eu não consigo mais, Adenis, lembrar dos meus temas. Aí de repente no segundo dia do projetando, a pastora Cláudia olhou para mim e disse assim: leia, porque o negócio começou agora. Aí eu vim entender que Deus estava falando na sua boca. Ele resetou a minha mente para começar uma nova história aqui, dizendo o que Ele queria fazer na terra. O que é que o Senhor está tentando pregar? Eu estou dizendo para você que esse projetando, os anjos do Senhor vai cooperar com o que sair da tua boca nesse lugar. Nós não estamos com o nosso pedidozinho? Nós não estamos com o nosso cartão? Nós não estamos com ele? Não estamos com ele? Cutuca o irmãozinho do lado e diga assim: você nunca viu tanto milagre
Diga para o do outro lado: você nunca viu tanto milagre. Você vai dizer para ele assim, ó: eu também nunca vi como tanto eu vou orar a partir de hoje. Mas no abrir da minha boca vai sair poder. Poder. Você acredita nisso? Diga glória a Jesus. Bata assim no peito e diga assim: eu tenho autoridade de Deus. Poderia não ter usado ela, mas a partir de hoje, diga: eu vou usar. Eu vou usar. A Bíblia diz que não existe profeta sem honra a não ser na sua própria. Eu não posso botar a mão na minha cabeça e dizer: me abençoa, me abençoa, me abençoa. Não abençoa meu irmão, só me abençoa. Não abençoa meu irmão, só me abençoa. Mas ele disse assim: mas você pode abençoar o teu irmão. Aí ele diz assim: aí você vai ver se não tem honra. Tem sim. E hoje, com a autoridade de Deus, já estou terminando, haverá uma virtude nova de Deus nas tuas mãos. Deus olhou para Moisés e diz: tudo que tocar, abençoado será. Pergunta para o seu irmão: tem alguém doente na sua casa? Pergunta para ele. Diga: está faltando azeite na botija. Diga para ele: está faltando. Olha bem dentro dos olhos dele. Diga: está faltando comida. Diga para ele: está faltando. Diga: está faltando comunhão com Deus. Pergunta para ele: está faltando. Diga com ele: acabou tudo isso aqui hoje, porque eu vou botar a mão nos teus ombros hoje aqui, e nas minhas mãos a autoridade de Deus na terra. Você pode botar a mão no ombro do seu irmão nessa noite. Você pode botar a mão no ombro do teu irmão nessa noite. Você pode botar a mão nos ombros dele. Diga para ele: enxugue dos teus olhos todas as lágrimas. Diga: isso é profético. Diga: enxugue dos teus olhos todas as lágrimas. Diga: porque hoje tem céu aberto para você. Diga: tem céu aberto. E Miguel já quebrou as potestades. O príncipe do rei da Grécia e do rei da Pérsia já saiu. E há uma torrente espiritual subindo e descendo agora sobre a tua vida. E o bálsamo de Gileade desça sobre essa igreja agora. Tem poder de Deus aí. Eu vou deixar você adorar, porque eu estou sentindo o milagre. Recebe de Deus o poder, recebe. Pregador nessa igreja não vai mais precisar suar o paletó para a glória de Deus descer. Quando a irmãzinha pegar o microfone, Deus já vai tomar um lá, vai tomar outro acolá. A graça de Deus. Recebe de Deus a graça de Deus aí. Recebe a graça de Deus aí nessa noite. Eu já estou vendo crente chorando. Eu já estou vendo crente. Profetiza, bota a mão no ombro dele. Bota a mão. Profetiza. O Espírito de Deus está trabalhando nessa noite. Há poder nas tuas mãos nessa noite. Eu não estou dizendo que vai acabar, mas eu estou dizendo que os psicólogos não vão mais atender, na sua maioria, crentes. Eu estou dizendo que não vai sair notícia nessa cidade de Barreira que crente se suicidou. Não vai. Eu estou dizendo que essa cidade vai conhecer o Deus dessa igreja.
E se você acredita nisso, vem comigo no glória. Vem comigo no glória. Levanta a mão comigo, por favor. Recebe a autoridade de Deus aí. Recebe, 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 recebe. Aqui na tribuna, recebe, recebe, recebe. Levanta a mão para adorar. Jesus hoje renova a tua força espiritual. Eu estou tentando entregar esse microfone para o Senhor, pastor, e eu vou entregar. Mas Jesus está dizendo: levanta a mão, por favor. Levanta as duas assim para o céu, as duas. Diga: eu estou aqui porque eu tenho raiz, eu tenho raiz. Diga: eu estou aqui porque eu tenho raiz. E a minha raiz não é a história. Diga: a minha raiz está no joelho. Aleluia. E Jesus disse na sua palavra: pedi e dá-se-vos-á. Ele disse assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscar, me acharão. Ainda não é madrugada, mas hoje você já pode começar a buscar, e Ele te ouvirá. Levanta a mão para adorar. Diga: papai, papai, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui. Eu não sou um teólogo, mas eu tenho a unção de Cristo. E a unção de Cristo está passeando no meio da igreja nesta noite. E está dizendo: pede, 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 pede. Alamandora, mandarava, sequia. Fica de pé comigo, por favor. Fica, deixa tudo no banco, por favor. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Mas a oração da igreja é como trombeta. É como trombeta. É como trombeta. Você pode adorar. Aleluia. Aleluia. Levanta a mão para adorar. 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 Tem raiz, suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar até o dia raiar. Você pode adorar. Você pode adorar. Até o dia raiar. Você pode adorar. Você pode adorar. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Adore ao Olhando Senhor. de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Que coisa mais linda, Jesus. Sopraram, Que coisa mais linda. cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar
Só quem tem aleluia. raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar até o dia raiar. Segura baixinho aqui, por favor. Bata-se no peito comigo e diga assim: eu tenho raiz. Diga: eu tenho raiz. Existem pessoas que nunca mais choveu na sua horta, como diz o ditado. E chegou o momento que as folhas começaram a murchar. E não tinha mais força para segurar. E de repente achou que a melhor forma era sair. Era abandonar Jesus. Não é que eu estou dizendo que você abandonou, é que você foi se distanciando. Mas eu tenho certeza que lá na ponta da raiz, ela está chamando pela água. E o rio é do Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui hoje que está afastado da casa de Jesus e quer voltar? Ele está dizendo: venha, porque eu tenho água viva para você. Tem alguém aqui hoje que também não é evangélico e quer aceitar Jesus. Ele está dizendo: tem alguém também orando por você. E você só está aqui hoje de pé porque alguém está de joelho orando pela tua vida. Eu quero convidar você, venha, venha. Venha porque eu quero orar por você nesta noite. Tem alguém aqui que está afastado e que quer voltar para a casa de Deus? Tem alguém aqui que ainda não é evangélico, que quer vir? A igreja está orando por você. E a igreja está dizendo que você vai vencer nessa terra. Eu quero convidar você nessa noite, venha. Se você está do lado de alguém aí que ainda não é evangélico, diga para ele: aproveita que a igreja está orando e venha. Tem alguém na galeria, se tiver, venha. Alguém lá no fundo da igreja, tem alguém aí no fundo da igreja. Jesus está te chamando dizendo: você tem raiz e ela não morreu, ela não morreu, ela não morreu. E Jesus quer fazer florescer novamente a tua vida. Tem alguém, venha, venha, venha. Enquanto a igreja ora, eu quero perguntar se tem alguém. Não tem? Não tem não? Pega seu cartãozinho, por favor. Pega ele, por favor. Aleluia. Pega ele, levanta ele para o céu. Diga comigo: Jesus, eu projetei. Diga: o Senhor é o engenheiro. O Senhor é o arquiteto. O Senhor é o construtor. E a caneta está nas tuas mãos. E eu sou o teu filho. E eu já quero começar a testemunhar. Diga: eu já quero testemunhar. É por isso que eu vou apresentar esses pedidos aqui agora. E eu acredito, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Ó Deus, nós te apresentamos nessa noite, Pai. Nós te apresentamos nessa noite, ó Deus, o pedido de cada servo nessa noite. Quantos aqui já receberam o não do homem com os pedidos que fizeram? Quantos aqui já até desistiram no meio de alguma trajetória dos pedidos que aqui eles escreveram? Mas esse projetando de 2022 é diferente. A água que está jorrando na igreja é uma água que sai do trono de Deus. E nós acreditamos pela fé que o Senhor vai nos conceder, Senhor, esta vitória.
E eu já quero profetizar de olho aberto para a tua igreja, que está de olho fechado, dizendo: recebe o teu milagre aí. Ó Deus, ouve o clamor desta mãe. Ouve o clamor dessa esposa e marido. Ouve o clamor desse homem desempregado, desta mulher desempregada. Até mesmo se estiver doente, ouve, Senhor. Porque, Senhor, esta igreja, Senhor, vai ser, Senhor, um palco de testemunhos do que o Senhor está fazendo através desse projetando nessa igreja aqui nesse lugar. Eu te entrego nesta noite, ó Pai, e acredito na vitória. E se a tua igreja recebe, glorifica, aplaude ao teu nome santo, porque o Senhor é o Deus que resolve causa. Glória a Jesus, aleluias. Louvado seja o nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus, amém, irmãos. O poder da igreja que ora, aleluias. Exerça essa autoridade que Deus colocou nas suas mãos a partir